Fala, pressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te ensinar as fórmulas All e All Selected e principalmente te mostrar a diferença entre elas, que são duas fórmulas muito importantes para você realmente dominar o Power BI. Então, lembra de ficar até o final da aula e principalmente baixar o material que eu deixei disponível, esse arquivo aqui para você poder utilizar e praticar da sua casa, que está aqui na descrição do vídeo. Então, clica lá na descrição, faz download, para a gente começar a nossa aula, mas antes disso, não esquece de, obviamente, se você quer mais conteúdo desse tipo, se você quer mais conteúdo de fórmulas, análises, parte prática aqui dentro do Power BI, não esquece de deixar o like, porque assim você me diz que é um tipo de conteúdo que você quer mais no canal. Então, se tiver bastante like, eu continuo produzindo mais conteúdo de cases práticos, de fórmulas e tudo mais. Então, é isso, deixa o like e bora pro vídeo. Bom, seguinte, eu estou aqui então com um arquivo de Power BI, que é um arquivo com uma base de dados de vendas, e aí só para te mostrar rapidinho quais são as informações que a gente tem. Basicamente vai ter o histórico de vendas da empresa nessa primeira planilha, base vendas, tem o cadastro dos clientes da empresa, o cadastro das lojas onde a gente faz vendas na empresa, o cadastro com os produtos que a gente vende na empresa e uma tabela calendária, que é uma tabela que sempre tem que ter no Power BI para fazer análises ao longo do tempo. E aí aqui dentro da guia relatório, basicamente já montei uma matriz com algumas fórmulas que eu ensinei numa outra aula com a fórmula All, mas eu vou te mostrar agora exatamente como é que funciona. Então, primeiro, o que a gente fez? Deixa eu dar um pulinho aqui na guia dados, só para te mostrar rapidinho, porque a gente tem três fórmulas essencialmente que eu fiz. A fórmula calculando o faturamento da empresa, a fórmula calculando o faturamento global da empresa, que eu vou te mostrar qual que é a diferença, que é usando a fórmula All, e esse percentual do faturamento para fazer uma análise comparando quanto que foi cada marca representando de todas as vendas da empresa. Então, quantos por cento a Acer representa do faturamento da empresa, quantos por cento a Apple representa do faturamento e assim por diante. Então, vamos lá. Só para começar aqui com as fórmulas, deixa eu voltar para a guia dados, lá para a base de vendas. Então, a gente tem, primeiro, essa tabela aqui que eu vou colocar em ordem cronológica. Então, eu vou clicar aqui na data da venda e vai aparecer aqui a opção para colocar em ordem cronológica. Então, ó, classificar em ordem crescente. Beleza, coloquei aqui, agora está certinho. Então, a primeira fórmula que eu fiz foi a fórmula de faturamento. Que fórmula é essa? É basicamente uma soma dos valores da coluna faturamento na venda, que ele vai me dizer o total de faturamento na empresa. Beleza. Só que a segunda fórmula que eu fiz é o faturamento global. Qual que é a diferença do faturamento global, Alon? Seguinte, deixa eu te mostrar. Vamos dar um pulinho lá na guia relatório. E aí aqui dentro da matriz, eu coloquei as marcas que eu vendo os produtos dentro das linhas da matriz. E eu coloquei aqui nos valores, por exemplo, o faturamento. Deixa eu até tirar os outros. Vou tirar aqui o faturamento global e eu vou tirar o percentual do faturamento. Então, olha só. Qual que é o faturamento total da nossa empresa? O faturamento total da empresa é 156 milhões. Ponto. Mas, quando eu pego esse valor, 156 milhões, que é o resultado dessa medida faturamento, e coloco ela dentro de uma matriz com vários valores, que vários valores são esses? São as marcas. Então, eu coloquei dentro das linhas da minha matriz, as marcas. Então, ele meio que vai quebrar esse valor de 156 milhões para cada marca. Então, eu vai falar assim, Alon, o faturamento que eu calculei, que era 156 milhões, o faturamento da Acer especificamente, ele é 7,5 milhões. O faturamento da Apple, ele é 29 milhões. O faturamento da Canon é 8 milhões. Então, ele pega esses 156 milhões, ele calcula de cada marca específica quanto que ela representa com relação a esse total. Show de bola. Só que agora, imagina que eu quero saber o percentual que cada marca representa. Para saber o percentual que cada marca representa, eu preciso dividir o faturamento daquela marca dividido pelo faturamento global, pelo faturamento total. Só que qual que é o problema? É que eu preciso dar um jeito de fixar esse número 156 milhões. Mas como assim, Alon, fixar esse número? É o seguinte, lembra que o faturamento da empresa é 156 milhões. Mas essa medida de faturamento, ela é flexível. Então, o faturamento para a Acer, ele já muda o valor. Ele já deixa de ser 156 milhões e passa a ser o faturamento da Acer. Para o faturamento da Apple, a mesma coisa. A medida faturamento deixa de ser 156 milhões e passa a ser o faturamento da Apple. Então, o que a gente precisa fazer? Eu calculei justamente esse faturamento global, que é a medida que eu vou puxar aqui para dentro dos valores. Ó. Faturamento global aqui para dentro dos valores da minha matriz. Olha só o que acontece. Agora sim, faturamento global, ele fixa o valor de 156 milhões para todo mundo. Mas, Alon, que faturamento global é esse? Como é que você calculou? Justamente com a fórmula All que eu vou te mostrar agora. Ó. Então, vou clicar aqui na medida faturamento global e como que ela funciona? É o seguinte, a medida, ela, para cada uma dessas marcas, ela está sofrendo tipo um filtro. Então, por exemplo, lembra,
o faturamento da empresa foi 156 milhões. Estou repetindo aqui de novo, mas só para ficar claro. Só que quando eu olho a Nikon, o que a fórmula fez foi filtrar os valores só das vendas da Nikon. Para a Philco, o que ela fez foi pegar as vendas e filtrar somente as vendas da Philco. Mas o que eu quero fazer para poder calcular o percentual, lembra? Para calcular o percentual, eu tenho que ter quanto que aquela marca específica faturou, dividido pelo que todas as marcas juntas faturaram, beleza? Então, para eu saber o faturamento global, sem ficar variando para cada marca, sem ele ficar de forma flexível, eu preciso falar para o Power BI que eu quero o faturamento, mas eu quero que ele ignore qualquer tipo de filtro que eu aplicar. Porque aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui rapidinho na matriz. Eu estou aplicando um filtro para ele mostrar qual foi o faturamento de cada marca. Mas eu posso trocar, por exemplo, deixa eu tirar a marca aqui das linhas, e eu vou colocar, por exemplo, deixa eu puxar aqui, ó, cadastro lojas, vou puxar aqui o nome das lojas, ó, lojas para dentro das linhas. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o faturamento total, 156 milhões, só que ele vai filtrar de acordo com cada loja. Então, a primeira loja, que é Belo Horizonte, quanto foram as vendas? 10 milhões. Campinas, 5 milhões e assim por diante. Então, lembrando que a medida, a princípio, ela é flexível, ela vai mudando de acordo com os filtros que estão sendo aplicados, que nesse caso são as lojas. Mas deixa eu voltar lá para as marcas rapidinho. Eu vou tirar lojas. Deixa eu voltar aqui para a tabela de produtos, que é quem tem informação das marcas. Deixa eu voltar aqui para a marca. Então, vou puxar a marca aqui para dentro de linhas. Show, beleza. Coloquei aqui, então. Agora, voltando, como que funciona a nossa fórmula do faturamento global? Eu tenho que falar para ele o seguinte, ó, Power BI, eu quero que você pegue aquela medida que eu calculei, que é o faturamento, mas eu quero que você não permita essa medida mudar. Eu quero que ela fique fixa, ou seja, eu quero que ela ignore qualquer tipo de filtro que eu for aplicar. E aí, para fazer isso, para ignorar os filtros, para eu retornar sempre o valor total, a gente tem que usar duas formulazinhas juntas, que é a fórmula calculate e a fórmula all. Qual que é a grande ideia aqui? A fórmula calculate é uma fórmula dentro do Power BI que a gente usa para colocar filtro ou remover filtro. Como assim, Alon? Colocar filtro ou remover filtro? Você tem duas opções. Ou você pode falar assim, eu vou usar a fórmula calculate, porque eu quero saber o faturamento de uma loja específica, por exemplo, Rio de Janeiro, ou você pode fazer o contrário, você pode usar essa fórmula para remover qualquer tipo de filtro, que é o que eu quero fazer agora. Eu quero que a fórmula de faturamento não aceite filtro nenhum. Então, a fórmula calculate, ela pede duas coisas. Primeiro, Alon, qual que é a conta que você quer fazer? Eu quero calcular o faturamento. E aqui eu tenho duas opções. Ou eu poderia calcular o faturamento do zero, fazendo aqui a fórmula soma da coluna de faturamento. Essa é uma opção que funciona. Ou, como eu já fiz a fórmula de faturamento, lembrando, a fórmula de faturamento é exatamente essa aqui, soma da coluna faturamento. Então, não preciso ficar fazendo de novo o cálculo de faturamento. Eu posso chamar a fórmula que já está pronta, que é a fórmula faturamento. Show! Só que a fórmula calculate, ela pede duas coisas. Primeiro, ela pergunta assim, Alon, qual que é o valor que você quer calcular, faturamento, e qual que é o filtro que você quer aplicar. No caso, o meu filtro é remover qualquer tipo de filtro. Eu não quero que o faturamento varie. Eu quero que ele fique fixo e sempre pegue todo o faturamento de todas as vendas, não importa o que tiver filtrado. Para isso, a gente usa a fórmula all. O que a fórmula all vai pedir? Ela vai pedir o nome de uma tabela que tem os valores que eu quero remover o filtro. Bom, os valores onde eu tenho as vendas é justamente a tabela de vendas. Então, por isso eu falei para ele remover qualquer tipo de filtro que eu colocar dentro da minha tabela de vendas. Show? Então, essa fórmula está fazendo o seguinte, ó. Olha só, o que essa fórmula está fazendo é esse segundo valor. Então, por exemplo, ele vai lá e tenta calcular o faturamento da Motorola. O faturamento normal, que foi aquela medida que a gente criou, sem calculate, sem all, sem nada, ela varia de acordo com o filtro, que no caso é Motorola. Só que, aqui do lado, ele está tentando filtrar Motorola, mas eu falei assim, ó, não vai filtrar nada não. Ele vai tentar filtrar, mas eu cancelei qualquer tipo de filtro que ele for aplicar. Por isso, justamente, que ele retorna para a gente o faturamento global. Show! Então, a gente entendeu como é que funciona o faturamento global, por isso que a gente fez essa outra formulazinha, que eu deixei essa outra formulazinha pronta, que é o percentual do faturamento. O que é isso? É o faturamento, que varia de acordo com cada marca, dividido pelo faturamento global. Que aí, o que ele vai fazer? Ele vai calcular o faturamento da Acer dividido pelo global, faturamento da Apple dividido pelo global, faturamento da Canon dividido pelo global. Tanto que se eu puxar esse percentual do faturamento aqui para dentro dos valores, o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar bonitinho, ó. Então a Acer representa 4% do faturamento da empresa, a Apple representa 19%, a Canon representa 5% e assim por diante. Show de bola! Só que aí, agora que entra um pequeno problema,
que na verdade não é exatamente um problema, mas é uma situação que às vezes acontece e que eu vou te mostrar agora a solucionar com a segunda fórmula que eu comentei, que é a fórmula All Selected. Então imagina que você fez esse relatóriozinho, essa matriz, e aí, perfeito, faturamento por marca, qual que é o faturamento global, percentual de faturamento e tudo mais. E aí, vamos lá. E aí seu chefe te fala assim, Alon, agora eu quero fazer uma análise para saber especificamente os detalhes das vendas de cada tipo de produto que a gente tem. As vendas dos celulares, as vendas de notebooks, as vendas de televisões e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um filtro, que é a nossa segmentação de dados, para poder filtrar os tipos, as categorias de produto. Onde é que eu tenho essa informação? Deixa eu voltar aqui a dados. Lá na tabela cadastro de produtos, eu tenho aqui a informação do tipo de produto que é vendido. Se é uma televisão, se é um celular, se é um smartwatch e tal. Então, vamos voltar aqui na guia relatório. Eu vou criar uma segmentação de dados. E dentro dessa segmentação de dados, eu vou colocá-la um pouco aqui para a esquerda. Eu vou colocar justamente, ó, cadê? Deixa eu fechar aqui as tabelas para procurar a tabela de produtos. Está aqui, tabela de produtos. Eu vou puxar a informação de categoria do produto para dentro dos campos. Então, categoria do produto para dentro dos campos. E aí, o que ele fez? Listou para mim os produtos, ó. Então, tá lá, câmera, celular, notebook e tal. Então, eu vou clicar aqui na câmera. Quando eu clicar na câmera, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele me mostre o faturamento de cada uma das marcas só com as vendas de câmera. Vamos ver se vai acontecer, ó. Cliquei na câmera. Olha o que acontece quando eu clico em câmera. Ele vai me mostrar qual foi o faturamento total das vendas de câmeras. E quais são as marcas que vendem câmera? Canon, Nikon e Sony. Esse foi o faturamento de cada uma delas com câmeras. Se eu clicar em celular, ele vai mostrar o total que a gente faturou com celulares, porém, o que ele está mostrando aqui? As marcas, perfeito, as marcas que faturaram, que venderam celular e quanto que elas faturaram com o celular. Então, a Apple vendeu 28 milhões em celulares, a Motorola vendeu 10 milhões em celulares e assim por diante. Só que não sei se você percebeu, ó, vou filtrar notebook, vou filtrar smartwatch, vou filtrar tablet, posso filtrar o que eu quiser aqui. Deixa eu voltar para celular. Tem um pequeno problema nessa nossa matriz. Qual que é o problema? O faturamento global não está respeitando esse filtro aqui. Porque olha só, o faturamento da empresa com vendas de celulares, que foi o filtro que eu apliquei aqui agora, basicamente é 59 milhões. Só que o faturamento global, ele continua puxando o faturamento de todos os produtos, de todas as marcas, de tudo. Por quê? Porque eu fiz a fórmula para ele justamente ignorar qualquer tipo de filtro. Só que nesse caso não fica legal. Por quê? Porque eu quero fazer uma comparação de... Imagina, você está nessa matriz aqui. Nessa matriz, o que eu quero analisar? Eu quero analisar quanto que a Apple vendeu em celulares e eu quero saber o percentual do faturamento da Apple com relação às outras marcas de celulares. Ou seja, eu quero saber o percentual do faturamento da Apple com relação a todo o faturamento da empresa com celulares. Então, tá errado aqui esse número. Por quê? Por que ele está colocando 38%? Porque ele está comparando as vendas de celulares com as vendas de tudo. Mas eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele compare as vendas de celulares só com as vendas de celulares. Então, vamos entender aqui qual que é o problema e como que a gente vai solucionar. O problema é, essa primeira medida, que é a medida de faturamento, ela é flexível. Perfeito. É isso que eu quero que aconteça, porque justamente eu quero que ela me mostre o faturamento só dos celulares, que foi que eu selecionei aqui agora. Se eu mudar para notebook, eu quero que ela mostre os faturamentos de notebook. Se eu mudar para televisão, quero que mostre as vendas de televisão. Show, voltei para celular. Só que essa medida aqui de faturamento global, ela está errada, digamos assim. Por quê? Porque ela está ignorando os filtros que eu estou aplicando aqui. Então, eu quero que ela pegue o total, sim. Eu quero que ela mostre aqui o total, aqui embaixo total, aqui embaixo total. Só que eu quero que ela mostre o total não de todos os tipos de produto, não de todas as categorias. Eu quero que ela mostre somente da categoria que eu selecionei. Então, beleza. Deu para começar a ter um gostinho, mas como que a gente vai resolver isso na prática? Bom, resumindo de forma simples. Eu quero que ele remova os filtros que estão aplicados dentro dessa matriz. Aí você fala assim, Alon, você começou a fumar. Calma aí, vamos lá. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele retorne o total que aparece na minha matriz, 59 milhões. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que ele ignore, eu quero que ele pegue o total. Ou seja, eu quero que ele ignore o filtro das marcas. Por que, Alon? Porque eu estou filtrando a marca dentro da matriz. Só que eu quero que ele pegue as vendas de todas as marcas. Todas as marcas.
Então, dentro da minha matriz, eu estou filtrando a marca. Eu quero que ele pegue o faturamento de todas as marcas somadas. Beleza. Só que os filtros que eu estou aplicando fora da minha matriz, que é o filtro de categoria, eu quero que ele respeite. Então, recapitulando, os filtros que estão dentro da matriz, eu quero que ele cancele, porque eu quero pegar o total da minha matriz, ou seja, os 59 milhões, mais os filtros que estão fora da minha matriz, eu quero que ele aceite, tranquilo? Então, fora da minha matriz, eu estou tentando filtrar a categoria. Então, eu quero que ele aceite os filtros que estão fora da matriz, mas os que estão dentro da matriz ele não aceite. Como que a gente vai fazer isso? Voltando lá na base de vendas, eu vou clicar aqui na medida faturamento global e a gente vai fazer uma pequena modificação, que é, ao invés de usar a fórmula all, eu vou usar a fórmula all selected, que é essa formulazinha aqui. E vou continuar falando, ó, eu quero remover os filtros da tabela de vendas. E vou dar um Enter. Vamos ver qual que vai ser a diferença? Olha só. Dei um Enter aqui agora, a mesma fórmula. Então, usei a fórmula Calculate para ele remover filtro nesse caso. Falei qual que era o número que eu queria calcular, faturamento. Pedi para ele remover os filtros da tabela de vendas. Só que agora, ao invés da fórmula All, usei a fórmula All Selected. Vamos ver a diferença? Olha só a diferença. Agora sim, agora ficou perfeito. Por quê? Porque o faturamento global, ele está puxando o global daquela categoria que eu selecionei. Ó, celular vendeu 59 milhões. Então, o total é 59 milhões. Alon, por que agora funcionou? Porque a fórmula All Selected é justamente essa diferença. Qual que é a diferença entre a fórmula All e a fórmula All Selected? A fórmula All, ela cancela todos os filtros. Não adianta, não vai passar nada se você tentar filtrar qualquer coisa. A fórmula All não deixa filtrar nada. Só que a fórmula All Selected ela é um pouquinho mais flexível. Ela fala assim, Alon, entendi. Qualquer filtro que você aplicar dentro daquela matriz, dentro daquele gráfico, onde eu estou usando o número, o que ele vai fazer? Ele não vai aceitar aqueles filtros. Por isso que ele está puxando o total de todas as marcas. Então, olha só. Quando eu estou tentando filtrar Apple, ele está filtrando Apple? Não, ele está mostrando o total de todas as marcas. Aqui eu estou tentando filtrar Motorola. Ele está filtrando Motorola? Não, ele está removendo o filtro da Motorola e está retornando todas as marcas. Mas o que a fórmula All Selected faz é ignorar os filtros de dentro daquele gráfico que eu estou usando, mas permitir filtros de fora. De fora de onde, Alon? De fora de onde eu estou usando aquela fórmula. Então, o faturamento global está aqui. Então, está dentro dessa matriz. Então, os filtros que eu for aplicar dentro dessa matriz não vão valer. Os filtros que eu for aplicar fora vão valer. Tanto que agora sim, lembra que estava dando 38%? Agora está dando 100%. Então, se eu clicar aqui, notebook, o que ele vai fazer? Vai mostrar o faturamento de cada marca que vendeu o notebook, o faturamento global e o percentual de faturamento que representa dos notebooks. Ah, Alon, esse faturamento global ele é meio feio, ficar esse número repetido, ele tem que estar aqui? Não, eu só deixei ele aqui só para ficar visual, para ficar mais intuitivo da gente entender. Mas, ó, posso vir aqui do lado, ó, e tirar o faturamento global dos valores. Mas a fórmula continua funcionando, porque o percentual do faturamento, como é que eu calculei? O faturamento normal, que é flexível, lembrando, dividido pelo faturamento global. Deixa eu abrir aqui a fórmula para a gente ver. Então, o percentual do faturamento foi faturamento dividido pelo faturamento global, que agora está com a fórmula All Selected. Então agora está bonitinho, ó. A marca que vendeu notebook, o faturamento e o total com vendas da empresa de notebooks foi 34 milhões. Quanto que a Acer representa com relação a todas as vendas de notebook só? 21%. Dell, 60%, Samsung, 17% e assim por diante. Então essa fórmula All Selected é extremamente útil quando você justamente quer fazer uma análise, mas você quer filtrar alguma coisa daquela análise especificamente. Ah, Lau, quando é que eu vou usar a fórmula All então? A fórmula All você pode usar quando você quiser realmente só ter aquele valor global. Às vezes você não quer que ele varie de acordo com filtro nenhum. Às vezes, por exemplo, você quer ter no topo do seu dashboard um cartão, um valor ali, com o faturamento global da empresa. Você quer sempre deixar aquele valor fixo e você quer que aquele valor não mude por nada. Aí você pode usar a fórmula All, porque nada vai poder alterar aquele valor. Mas quando você quiser poder alterar aquele valor de acordo com algum filtro, aí você usa a fórmula All Selected, que vai funcionar perfeitamente. Então, espero que você tenha gostado do conteúdo dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o like, porque se você gostou, provavelmente mais pessoas vão gostar. Você sabe que quanto mais likes tiver no vídeo, mais o YouTube entrega esse conteúdo para várias pessoas, porque o YouTube entende que é um vídeo maneiro. Então, deixa o like e se você chegou até o final da aula, comenta aqui embaixo a nossa famosa hashtag até o fim Alon para saber quem chegou até o final.
E na descrição do vídeo eu deixei o link de um mini curso gratuito de fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI, para você ficar cada vez mais fera dentro das fórmulas dessa ferramenta que é importantíssimo para você dominar o Power BI. Então, pega aqui definitivamente o mini curso aqui na descrição do vídeo. Se você quer mais conteúdo de Excel, VBA e Power BI, não esquece de se inscrever no canal, porque tem conteúdo novo de segunda a segunda. É isso, e eu te espero no próximo vídeo.